Tem muita gente que assiste a gente e fica naquela dúvida. Que idade eu posso começar? Quer saber se pode aderir a essa carreira de trader. Será que, poxa, eu saio do meu emprego e entro no mercado? Hello, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Eu sou Rodrigo Coen. Eu sou o Ciro. E eu sou Vanessa. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado pela presença. Para quem não sabe, esses dois aqui são dois dos meus melhores alunos que eu tenho atualmente e já passaram por muita coisa que você que está assistindo a gente já passou e a gente vai bater um papo lindo para poder quebrar algumas ideias que talvez vocês fiquem, caramba, será que eu consigo? Eles já conseguiram. E eles são os futuros mentores que a gente tem hoje no grande plano, né? Se a gente for subindo assim, né? Pensar assim, porque um dia o que hoje tem lá, né? Caio, Naim, Luiz, Marcelo, tem que falar de todo mundo, porque senão os caras são muito ciumentos, tá? São muito ciumentos. Então, e outros que já entraram também, que estão entrando agora, Fernandão, J. Júnior, Marina, Marcelo. Aqui a gente está num ambiente aqui muito bom. Então, batem na porta, a galera sobe, toca o interfone e relaxa, tá bom, pessoal? Então, eles, né, são os futuros mentores e você que está nos assistindo são os futuros eles. Né? Essa é a ideia, não é verdade? Uhum. E então, primeiro, peço seu like. Segundo, bem-vindo, obrigado por estar aqui assistindo a gente agora. E comenta embaixo para que eu e a equipe possamos responder para você, que vai muito importante para que a gente possa trazer pessoas novas aqui, para que a gente possa trazer assuntos novos aqui. E vamos parar de conversa, agora vamos focar neles aqui. Bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: por quê? Por que essa vida? Por que vocês escolheram tradear, apertar o botão, comprar ou vender? Só pode comprar ou vender. Marcelo fala isso, né? Só pode comprar ou vender. Vovô, Marcelo vovô. Por que vocês escolheram essa doideira dessa vida? É engraçado, né? Vou começar porque eu vim de uma área que é completamente diferente. Eu trabalhava com recursos humanos, minha carreira, tenho 20 anos de experiência profissional em recursos humanos. E eu, por uma série de motivos, eu parei de trabalhar, eu estava bem desanimada com a área. E com essas mudanças que a vida traz para a gente, eu estava muito focada em fazer alguma coisa por conta própria. Então, um trabalho que me desse mais autonomia, mais independência, para eu ficar com a minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos, então eu queria passar mais tempo com ela. Eu vi o tempo passando. Ela é linda. Obrigada. Eu vi o tempo passando e eu estava vivendo muito pouco com ela através de um emprego formal. E eu queria alguma coisa que me desse essa liberdade. Até então, o mercado financeiro era uma coisa que eu desconhecia completamente. Eu nunca tinha aberto um home broker na minha vida, não sabia comprar uma ação, nada. E eu comecei a mexer com isso porque eu tinha uma reserva financeira que eu iria me manter durante o período. Conheci o mercado financeiro através de uma assessoria que começou a me auxiliar para fazer uma carteira, para ter alguns rendimentos melhores. E aí, quando eu entrei no home broker pela primeira vez, me apaixonei. Falei, cara, que mundo é esse? Muito louco. E aí, comecei a comprar ações, fazer, né, na época da swing trade e tal. E comecei a conhecer de opções. Contratos futuros, eu não fazia ideia que existia até então. Nem pensar naquela Nem pensar. E aí eu comecei a conhecer opções, comecei a fazer long short. Uau! Né, tudo com orientação sempre deles, foram me ensinando tudo, fui fazendo. E falei, cara, muito legal, é isso que eu quero ficar mexendo com isso. Aí eu conheci o day trade. Já nesse processo, comecei a pesquisar bastante na internet, YouTube. E foi até quando eu te conheci, através do YouTube, uns vídeos seus. E aí eu falei, cara, muito legal, quero fazer isso mesmo. Vi umas reportagens de pessoas que estavam vivendo disso. Falei, então é possível, eu também vou lá, né? Vou aprender. E comecei realmente do zero, eu não sabia nada de nada. Aí fui fazendo os cursos, depois eu fiz o grande plano, né? Talvez depois que eu te conheci, fiz o grande plano. E comecei nessa vida, só que aí enfrentando todas as dificuldades que todo mundo enfrenta, né? Só que eu falei, não, eu realmente me identifiquei, é uma coisa que foi uma paixão, e vou estudar, vou me aprimorar e vou lá. E até
fui estudando, fiz o grande plano, fui me desenvolvendo e depois entrei para o Next Level, né? Que foi a primeira turma que você abriu. E cá estou, né? Aprendendo ainda. Legal, muito bom. Para quem não sabe, Next Level é a mentoria, né, que a gente faz aí para um grupo seleto, 58 pessoas, que tem alguns encontros presenciais e os outros a gente fica aí se comunicando online, cada um mora num lugar diferente do Brasil, né? E aí é muito bom porque tem uma troca muito grande, tem os mentores juntos também, e a ideia é que vocês possam sempre se espelhar nos mentores e em mim, para que vocês possam alcançar o próximo nível. Ciro, e você? Eu fui bancário durante 23 anos. Apareceu um PD. Sempre alimentei a ideia e o desejo de um dia seguir uma carreira solo, ser dono do próprio nariz. Aí apareceu um PDV, na época em 95, e eu tomei a coragem de deixar uma carreira que, de certa forma, era brilhante. Era um banco estatal. E minha esposa também bancária. E o que é que eu fiz? Com o dinheiro do PDV, eu andei arriscando no mercado, né? E uma das coisas que eu investi foi numa franquia, que até hoje estou com ela lá em Maceió. E com relação ao trader, eu comecei em 2016, foi minha primeira experiência assim, de forma empírica. Entrei às cegas, sem saber. E aí foi quando eu comecei a ler alguma coisa no YouTube, também assistindo lives, e cheguei até o Rodrigo Cohen, tá? E aí comecei a ver alguma coisa e, assim, de forma afoita, eu fui no home broker com aquela experiência. Trade, o que é isso? Entra, compra, vende e tal. Levei algumas cacetadas, como todo mundo que começa. Todo mundo. Como a Vanessa falou aqui, fiz alguns investimentos em ações, opções e tal, mas sempre, né, de forma amadora. A partir do VIP 2018, o GTD, né, que eu recebi o seu convite através também da Infomano e tal, logo em seguida veio o grande plano, que eu aí aderi também, e depois disso aí veio o Next Level, né, e foi quando eu comecei, eu era um perdedor consistente, acho que o termo é bem esse aí. E depois o Next Level foi que me deu mesmo aqui o ponto principal, o ponto de partida. Eu consegui parar de perder dinheiro e comecei a ganhar, né? Graças ao grande plano Next Level. E os estudos, eu tenho lido muito, acompanhado através tenho feito mentorias. Não tive o prazer de fazer uma pessoal, estou fazendo, inclusive até tentei, vou fazer aqui uma. Eu lhe conheci, não sei se você se recorda, eu lhe conheci no Master Trade. Lembro. Em junho. Que a XP promoveu, né? Que a XP promoveu aqui em São Paulo. Eu te procurei, falei, eu lhe conheço, tal. Você, opa, rapaz, você todo. O cara não parece o que é na. Eu todo na minha. Na sua, com um capotezinho preto e tal. Aí eu disse, rapaz, eu estou querendo fazer uma mentoria com você. Quanto é que você cobra? Ainda lembro que eu lhe perguntei, quanto você deu o preço? Aí eu disse, rapaz, vamos encarar. Aí eu disse, eu sou um perdedor consistente. Aí você virou para mim e disse, você é perdedor consistente, por quê? Aí eu falei algumas coisas, você disse, primeiro, foi mais ou menos isso, trate de você ter algum problema com você, de cabeça e tal, se trate e depois você vem falar comigo, não quero ganhar seu dinheiro não. Ali foi o ponto de partida. Eu ainda até cheguei a pensar, por que esse cara não está querendo dinheiro, o cara está rico, não está dispensando. No início desse ano eu fui ao Julho, fiz o M1, Momento 1, e eu acho que todo trader que se preza e que está iniciando e que pretende fazer carreira tem que fazer esse treinamento com o Júlio Pereira. Vou colocar o link embaixo, nos comentários, tá bom? E pretende fazer toda a série dele, porque ele tem vários. Né? Tem. Então, o M2, Caio, o Practitioner, o Master Practitioner. O Caio, o Practitioner. Naim e o Luiz estão fazendo agora o Practitioner. Eu só não fiz esse ano porque tinha uns compromissos alguns dias, mas para o ano. Mas inclusive, faz. Já falei com e a Vanessa vai fazer também. Já falei com o Rodrigo, o teu xará, que é o sócio dele lá, que a partir do próximo ano eu vou chegar junto. Vale a pena. Inclusive, vou fazer agora em novembro, o PNL Coaching que ele está fazendo. Estou levando até minha esposa. Legal. Final de novembro, agora eu vou fazer. Legal. O Take Control? É o Take Control. Ah, eu vou estar lá também. Então a gente vai se ver lá. Eu vou colocar o link, não sei quando vai sair, mas vou colocar o link aqui para vocês. Então, a minha carreira de trade está aí. Eu estou aprendendo, né? Estou ainda engateando e
Essa profissão que a gente escolheu é uma coisa assim de que você tem que ir construindo aos poucos, tá? Sim. Eu tenho, como eu falei no início, que eu saí no PDV e montei uma empresa, eu já estou passando para a terceira geração. Então, o meu filho já assumiu, o filho dele, meu neto, os netos, tem um casalzinho de netos que já estão assumindo, e está me sobrando tempo, e eu estou me dedicando a uma rendinha a mais, né? Mas teve filho cedo, então, né? Sim. Eu me casei cedo, casei com 22 anos. Tá. Eu já tenho eu tenho 6 netos, tenho a neta mais velha tem 22 anos. Uau. Eu tenho de 8 meses a 22 anos, tem tem para todas as idades. E olha que legal que o Ciro falou, eu ia falar isso, mas ele tocou nesse ponto já que é muito importante. Porque tem muita gente que assiste a gente, fica naquela dúvida, que idade eu posso começar? Né? Tem gente que tem 18, 16, nem começou a faculdade ou nem sabe se vai fazer faculdade, quer saber se pode aderir a essa carreira de trader. Tem gente que tem 25, 30, 40 e fala, poxa, eu estou agora na crise das 40, né? Não tem esse negócio, crise dos 30, 40, sei lá. Né? E agora, será que, poxa, eu saio do meu emprego e entro no mercado? Eu entrei quando eu tinha 30. Né? Então, eu entrei full time quando eu tinha 30. Na crise dos 30, queria sair, trabalhava com TI, queria sair. E tem gente também que está naquela, como o Ciro, na época, quando entrou, estava se aposentando, saindo do emprego, teve o PDV, né? Saiu do emprego, e aí falou, cara, será que agora eu vou? Não sei se você teve essa dúvida. A respeito do mercado financeiro? Você vai dizer, caramba, será que eu vou dar certo nisso? Será que sim. Eu não tenho muita idade para isso? Acho que a galera mais jovem, que você sempre fica com aquela insegurança. Não existe para todo mundo, não existe? Existe. Eu entrei com 63 anos no mercado. Estou com 66, bem vivido, graças a Deus. Graças a Deus. E eu acho que não tem tempo não tem idade não. Não tem, isso, né? Não tem. E aí eu lembro, Ciro, que eu falei, eu lembro que o seguinte, você fez o meu curso VIP lá no Rio, né? E aí eu recomendei fazer esse curso da Humanity, que você falou que fez, do Momentum. E aí, pra galera toda, não do Rio, pra galera toda. E aí, de repente, eu fui lá, que eu acompanho algumas turmas, né? Eu fui lá. Você acompanhou a minha. Então, quando eu olhei, você estava lá, eu falei, cara, o Ciro, né? Porque assim, em geral, né? Sei lá, não generalizando, mas já acontece que pessoas um pouco mais velhas às vezes podem não entrar nessa vibe tão forte de fazer tudo. Mas não, você fazia tudo. Você fez lá, você fez as mentorias, você fez o momento, como eu falei, fez as mentorias, você está fazendo o Next Level, e você falou que já quer ver o próximo grande plano. Então isso mostra que, cara, todo mundo pode. Com certeza. Isso é para todo mundo. E aí, eu queria engatar esse assunto com uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o fato de todo mundo poder, que é a questão de você não dar chance para o lado negativo. Chance para o azar. Para o azar, mas não dá chance para coisas ruins. Eu estava vendo hoje no avião, até gravei aqui no meu canal do Telegram, eu gravei um áudio agora, falando sobre um documentário que eu vi chamado O Segredo. Que ele pega, você viu? Que ele pega os principais mentes do passado, fala de Einstein, fala de Da Vinci, fala de várias pessoas, né, que realmente foram, e tentam gerar um código. O que essas pessoas têm em comum para elas terem conseguido chegar lá? E aí fala sobre muito a lei da atração, de você pensar coisas boas, coisas positivas, e isso vai te trazer resultados positivos. E eu sempre, quando alguém me pergunta, fala sobre loss, eu sempre falo para a pessoa, cara, tomou loss? Faz parte, mas pensa no gain. E se você conseguir ter gains que superem os teus loss, tudo bem. Teve loss, tudo bem. Mas você sabe quando você vai ter gain, os gains vão superar o teu loss, no final o teu resultado vai ser positivo. E aí, eu lembro que eu estava no nosso segundo encontro do Next Level, e aí, antes dele, eu tive que ver qual era o ranking, né? Quem estava nos primeiros lugares. E aí eu vi que alguma pessoa tinha despontado lá de baixo para cima, e era a Vanessa. E aí eu perguntei, Vanessa, cara, conta para os alunos aqui, tem uma troca muito grande lá, né? O que você fez? E não sei se você se lembra o que você falou. Quer falar você ou quer que eu fale? Não, fala você. Não, porque assim, a gente sempre busca um pouco, mas... o que está por trás. Todo mundo quer saber o santo grau. Apesar dele não existir, sempre tem uma dicasinha para você chegar mais perto dele. Todo mundo quer saber qual é o setup mágico, qual é o que ele está usando. Todo mundo quer saber o que ele está usando, porque acredita que vai conseguir. Agora não, agora era isso que faltava. E aí perguntei para a Vanessa, o que você está usando? E aí a Vanessa falou, Cohen, chegou um momento que eu tive que realmente
partir para cima. Né? Chegou um momento que eu falei, cara, agora não tem mais volta, ou dá, não tem como não dar certo esse negócio. Então, ou seja, você pensou totalmente positivamente, pensou que o negócio ia dar. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que te levou, você lembra disso, você me falou? Uhum. O que te levou, Vanessa, a falar, cara, eu vou, e levou você lá para cima. Sim. Independente do que venha acontecer depois, porque todo mundo tem altos e baixos. Sim. Né? Independente disso, eu tenho altos e baixos pra caramba. Tava até comentando no grupo antes de você falar, tava até comentando no grupo agora do Next Level nosso, que alguém tava falando, né? Acho que foi o William, né? Que ele falou que deu 150 pontos, voltou pro 0-0. E aí saiu da operação. Ele não deu aquele gain grande. Uhum. E aí outra pessoa falou que chegou a ganhar também no dólar 4 pontos, 5 pontos, não botou o loss 0-0 e chegou a perder, depois chegou a perder 3, sei lá. Falou no grupo isso. E aí eu falei que ontem estava operando dólar e eu cheguei a ganhar no dólar, acho que era 15 mil, um pouco mais que isso, 15, 18, e depois fechei perdendo 3, 4. Isso acontece comigo também, porque meu objetivo era 40. Quase bati. Voltou. Então isso acontece, né? Não tem jeito. O importante é você, quando ganhar mais. Porque se eu era para ganhar 40 e perdi 3, tudo bem, faz parte. Né? Não ganhei. Fazer o quê? Mas quando eu ganhar 40, vai superar os 3. Sim. Né? Então, Vanessa, queria que você falasse um pouquinho, né, para as pessoas, cara, qual foi o teu ponto? Você falou, cara, é isso. E aí isso te levou naquele estado lá em cima que você conseguiu. Sim. Foi muito legal, porque quando eu comecei a ter aqueles resultados, eu falei, com certeza agora alguém vai falar, o que você está fazendo? Porque do nada, a mudança realmente foi muito radical. E é engraçado, eu não achei nenhum setup milagroso, eu não aprendi todas as técnicas da noite para o dia, muito pelo contrário. Eu simplesmente tive uma mudança de atitude naquele mês. Eu vinha, como eu falei, eu não tenho outro trabalho, então eu decidi me dedicar ao trade. E até abro até um parênteses aqui para falar uma coisa muito legal que você falou num áudio seu, que você, num Coincast, se eu não me engano, que você, na época que você ainda estava nesse processo também, você mandava currículo, procurava emprego e tal, e por sorte ninguém te chamou. E eu, por um tempo, ficava nessa. Também. E eu ficava um tempo nessa também, será que eu tenho mesmo que abandonar 20 anos de carreira? Foi o que me deu tudo que eu tenho, tal. E aí mandava currículo, mas aquilo estava tão desgastante para mim que eu ficava vendo vagas de emprego, procurando emprego, e aquilo me dava uma angústia, porque eu ficava dividida. Eu falei, gente, eu vou procurar emprego, eu vou ser trader. Aí um dia eu simplesmente decidi, eu falei, eu não decidi ser trader, eu vou ser trader, então ponto, acabou, não procuro mais emprego a partir de hoje. Eu vou focar nisso. Vou aprender e não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou ir até o final, não vou desistir. Se joga. Me joguei. E aí, engraçado que aquilo me deu um alívio, foi tão automático, eu falei, já tirou um peso. E eu falei, agora eu vou lá. E aí eu estava estudando, acompanhando alguns setups, e o medo me impedia de entrar nas operações, o que todo mundo passa, né? O medo, eu ficava com medo de perder, de tomar o loss, e vendo no papel depois minhas estratégias funcionando. E eu falei, caramba, até quando eu vou ficar assim? Fiquei alguns meses nessa, até que um dia eu tomei atitude e falei, não, chega. A partir de hoje você está treinando você. Então chega. Agora ou vai ou racha mesmo. E aí eu resolvi colocar em prática e ir com medo mesmo, porque o Naim falou isso uma vez, até ele falou no Next Level, mas ele falou nas redes sociais dele uma vez, que ele falou, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. E eu falei, é isso que eu vou fazer, porque... Ele até citou também um exemplo que eu uso da gente estar no processo de você aprender a dirigir, né? Quando você tira a carta, que você dirige com medo. Depois a prática que você vai adquirindo, que te leva a fazer as coisas de modo mais automático. Então eu falei, o trade vai ser assim também. Eu vou entrar nas operações, der medo, fecho o olho e vou. Automatizei minhas operações, né? Coloquei o stop já automático na estratégia, o trading stop. Entro na operação igual um robô. Deu a entrada, eu entro. Acabou. E depois eu vejo o que vai dar. Se a estratégia não vai funcionar bem naquele mês, porque eu sei que isso pode acontecer, é outro assunto. Mas eu entro na estratégia hoje. Lógico que tem altos e baixos, como o Ciro falou, a gente está em processo, né? Eu acho que quando a gente escolhe, a gente está nessa fase de aprendizado, é um processo que você vai passando, né? Total. Tem meses melhores, meses piores, tem meses que a gente consegue ser bem disciplinado, fazer tudo certinho, a gente tem umas recaídas, e assim vai, né? No processo de aprendizagem. Então, eu fiquei muito feliz com aquele resultado, porque foi essa mudança de atitude que eu tive. E o Nelson também falou na entrevista que ele deu para você, que ele falou que 80%
do trade que ele considera que é mindset, os resultados, e eu também acho. Eu acho que a mente é que mais comanda, mais do que a técnica. A gente pode ter uma técnica excelente, como eu tinha, e não aplicava, então não ganhava dinheiro. E você, então assim, isso é muito legal, porque isso é o foco, né? Que você passou a ter foco numa coisa, não ficar dividindo, você está tradando, mas está com a cabeça ligada talvez no emprego que você não sabe se deixa, se não deixa, ou que você pode mandar currículo para outro lugar. Então, a partir do momento que você passou a ter foco é uma característica importante, né? Para o trader, né? Para você poder... Sem dúvida. Aquilo que você quer fazer, tanto para a vida, quanto especificamente no trade. Né, de você entrar naquilo e não desistir. Porque, por exemplo, o Ciro, em termos de técnica, o que você está usando hoje? Eu uso a regra de coloração do Marcelo Vovô. Sim. Foi a que eu mais me adaptei, me afilei mais com ela. Ótimo. Está me dando ganho e eu estou seguindo. Sigo rigorosamente aquilo ali. É isso que eu ia falar. Por isso, rigorosamente. Eu já sei disso. Por quê? Porque você está com foco total. Sim. Você não, tipo, mas aqui talvez, olha quanto eu posso ganhar. Você faz isso? Não, eu entro, olho, dou uma estudada no mercado, vejo. Minha diferença para o tem várias, né? Várias. Mas uma delas mas é que eu leio notícia, ele não lê, eu leio. Sim. Vejo o coin. Eu estou sentindo falta do coin sincero, mas quando você bota aquela. Você bota no Telegram, eu dou uma olhada naquele primeiro, vejo o investing.com, vejo o Infomani. Eu me atualizo do mercado, eu não entro às cegas. Sim, tá? porque o vovô entra às cegas. Ele olha o lado direito o dedo é o fluxo e fim de papo. Eu prefiro... Ele é um idoso que a gente tem que tratar ele. Então eu também sou assim. Eu percebi que eu fico muito enviesada se eu vejo notícias. Eu vejo lá, a Bolsa Americana está caindo. Às vezes atrapalha, né? E me atrapalha. Eu percebi isso. E acho que o trade também tem muito isso da gente ter o autoconhecimento. A gente vai aprendendo muito sobre nós mesmos. E eu aprendi isso. Eu vi a notícia, a Bolsa Americana está caindo. Pronto, aquele dia a Bolsa nosso podia estar subindo muito, eu só estava querendo vender o dia inteiro. É isso aí. E aí o Naim também falou que ele também fica enviesado e tal. Eu falei, então, a gente tem que realmente usar o que realmente é bom para nós. Se é bom para você, você usa. Se não é, não usa. Eu, pelo menos... não vejo notícia, eu vejo só o investing lá, o calendário econômico, para ver o que vai mexer no mercado. Sim, só. Algum indicador. Isso, mas eu não fico vendo notícia também não, porque eu sei que vai dar ruim. Mas olha só, você falou sobre o contexto. Sim. Que você analisa o mercado. Analiso. Como é que você faz isso? Eu vejo a notícia, eu aproveito o que é bom da notícia. Isso. Né? Eu fiz lá tinha um quarto sobrando lá no meu apartamento, só tenho eu e a esposa agora, esse quarto aqui agora vai ser meu. Vou fazer um bunker inspirado no meu mentor. Boa. Aí coloquei lá o cheque do segredo, né? Minha meta, prazo X, da meta X lá e tal. Filosofia do sucesso, numa das paredes, e em cima do computador, eu opero com o notebook e um telão. Metade disso aí, só para ficar vendo o gráfico e tal. E acima dele eu boto aquelas 5 palavrinhas-chave, que é confiança, foco, autocontrole, disciplina e resiliência. Boa. Todo santo dia. E leio os 10 pergaminhos do Og Mandino, que foi isso aí já foi a orientação lá do Júlio. Do Júlio, né, do momento. E faço, isso aí é o meu ritual, né? Tranco a porta, desligo o celular e foco. Telefone, pode morrer gente, pode acontecer. Se morrer, alguém bate na porta e me chama. Ô Ciro, eu não sei se você sabe, mas você passou e hoje você é o primeiro. Eu não sabia. No Next Level. Sabia. Graças... Tá vendo? Tá vendo? Parabéns. Graças a tudo isso aí. Graças a tudo isso. Você. Não, graças a tudo isso. Graças a você. Também. Graças a vocês, pelo fato de vocês terem conseguido chegar lá, cara. Impressionante. Impressionante. Eu dedico em média 3 horas por dia para o mercado, o resto eu ainda vou nas empresas, passo, olho e tal, vejo, orientar, porque ainda depende ainda de... Mas você fica naquela de que, né? Você montou, criou ali, para ver se a galera tá fazendo a coisa certa. Tá certo. Mas já estou procurando dividir meu tempo com o mercado e o... Cara, olha que surreal. Você, há 4 meses, está positivo. Eu não vou falar quanto você está ganhando, tudo bem, não importa. Mas é o aluno que está em primeiro lugar do Next Level, então imagino, né? A galera deve saber que você está ganhando um dinheiro já. E ainda vai ganhar muito mais para chegar no teu cheque. E você trabalha 3 horas por dia. Né? Sim. Surreal. De 9 ao meio-dia. Surreal. Né? Surreal. O que você está usando de técnica, Vanessa? Eu estou usando retorno à média.
média móvel de 21. Mas o mercado, às vezes, fica lateral. Fica. E aí? Essa é a minha dificuldade. Hoje eu estou nesse processo de aumentar a minha maleta de ferramentas que eu falo, né? Então, eu estou estudando outras técnicas, eu também estou estudando a do vovô. Porque eu acho que a gente tem que pegar o que o pessoal já testou, já validou, é um negócio que funciona, comprovadamente está aqui, né? E vamos atrás, a gente não tem que inventar a roda, a gente simplesmente tem que pegar o que funciona e seguir. E tem tantas outras técnicas que funcionam, né? E o do vovô tem funcionado bem, eu estou testando também, tem funcionado bem, mesmo alguns dias do mercado não estar tão bom, dá para pegar uma pontuação boa. Então é isso, eu não vou abandonar a minha, porque ela funciona bem também, quando o mercado está em tendência eu consigo tirar pontuação muito boa. Mas eu tenho que ter ferramentas para trabalhar com os diferentes tipos de mercados. É isso que eu estou fazendo hoje. Estou aumentando meu portfólio assim, de estratégias. Muito bom. Eu acho que, como eu falei, a gente está num processo e eu estou nesse processo agora, nessa fase, né, de desenvolver mais coisas. Hoje eu já consigo. Antigamente eu não conseguia. Eu ficava mudando de técnica em técnica, eu abandonava. Hoje, como a minha técnica de retorno à média já está tão automatizada para mim, eu consigo fazer ela e mesmo assim ainda treinar uma outra técnica e sem bagunçar tudo, sem abandonar nada. E você percebeu que quando o mercado está lateral, né, porque é um exemplo que não funciona uma técnica muito bem de retorno à média, você tem que chegar ao contexto, né, que isso é muito importante. Sim. Para ver se o mercado realmente cabe ou não entrar nessa sua estratégia e, se não for o caso, ou não usar nada ou usar alguma outra. Sim. Né, que você está aprendendo. Mas você sabe que é uma dificuldade que eu tinha bastante, a gente fala bastante de contexto, uma coisa que eu tinha bastante dificuldade é que eu tentava analisar o mercado quando eu não usava estratégia e eu tinha uma dificuldade pela minha autossabotagem. Às vezes eu enxergava da maneira correta e a minha cabeça falava, não entra. Não entra porque isso vai dar ruim. Vai que você ganha, né? Então, era quase isso. Era uma autossabotagem. E aí eu não entrava e dava ganho. Em outras ocasiões, o contrário. Era uma operação ruim e a cabeça ficava lá, essa aí vai andar e você vai ficar de fora. Aí você clica lá em qualquer lugar. E aí toma o loss, né? Então eu comecei a usar o setup por conta disso. Que eu falei, eu vou ter que me disciplinar a entrar no setup e eu vou meio que entrar como um robô. Por conta que eu estava me atrapalhando. Eu tive que fazer essa análise, né? Eu cheguei a essa conclusão, que a minha própria cabeça estava me atrapalhando. E aí foi quando eu decidi, falei, vou seguir o setup e continuo estudando. Eu quero chegar ao ponto de conseguir fazer uma análise, mas que eu tenha certeza de que eu estou enxergando claramente, estou entrando correto nas operações. Porque eu cheguei à conclusão que não estava, eu estava me auto-sabotando. Uma coisa legal, Vanessa, a gente acompanha os alunos do Next Level de perto e teve um mês que você foi mais ou menos. E aí eu perguntei para alguém, acho que para o Gabriel, Gabriel, e a Vanessa, cara, o que está acontecendo? Aí ele falou o seguinte, a Vanessa não foi tão bem porque o mercado não estava muito bom para a técnica dela, como a gente acabou de falar, mas em nenhum dia a Vanessa deixou de respeitar o gerenciamento de risco dela, o plano dela. E isso fez com que ela se mantivesse viva, mesmo num período que o mercado não está tão bom. Então isso é uma coisa muito importante, né? Você conseguir se manter vivo mesmo com o mercado difícil. Isso é o que a gente mais prega, né? Se mantém vivo o máximo de tempo possível, que isso vai te dar mais experiência, mais bagagem, mais resiliência, né? E fazer com que você possa se manter forte. Você ia falar alguma coisa, Ciro? Não, eu ia falar a questão da lateralidade. Eu tenho uma certa dificuldade quando o mercado está lateral. A maioria das pessoas, né? Eu recuo, dou aquela recuada, espero passar a tempestade ali para depois entrar. Porque, em tendência, todo setup é bom. Né? Exatamente. Se sobe, setup, pode comprar qualquer setup, né? Qualquer setup é bom. Então, basicamente, eu opero a técnica do vovô e a sua última, que é o Mileco. O Mileco é bom, funciona, que é retorno à média. Mileco é retorno à média. Com banda de Bollinger. Com banda de Bollinger. Deixa as duas lá na hora que dia que... Não procuro misturar, porque no dia que tá dando errado, eu vou para outra, aí corre. Aí é melhor você espera, deixa. Tilt é outra coisa também que dá em todo mundo. Mas você tem tilt? Já teve? Ultimamente não. Tem dado uma melhorada. Mas às vezes dá uma recaída. Aí aí começo a lembrar, olho para cinco palavrinhas-chave e tal e... Então, tem muita gente que não sabe o que é tilt. Se pudesse explicar o que é, dá um exemplo teu que você se lembra de algum tilt. Caramba, cara, não acredito que eu fiz isso. Tilt
Eu entendo de ti o seguinte, você está operando, aí de repente você faz aquela... Bom, eu vou ali e tal, mas aí o mercado, como soberano que é, não atende ao seu clamor. Isso. Aí ele, rapaz, estava tão bom. Tava... Aí você, às vezes você esquece de botar stop, faz parte do título também. E quando você comprar, aí entra e sai. Aí quando o dedo fica nervoso, entra, sai, compra, vende, compra, vende. Isso. É o famoso título. Resumindo, é isso aí. Mas com você, aconteceu alguma vez que você se lembra, você pode falar? Já aconteceu. Já aconteceu, não foi uma nem duas, não. Mas aí eu disse, rapaz, tudo que eu aprendi, tá na hora de parar. Ainda bem que eu... Né? Aí é onde entra o autocontrole, a disciplina. É verdade. Para que hoje não dá para você. Fecha o computador, faz outra coisa. Vou perguntar para vocês dois. Pergunta muito importante, que eu acho que isso, para quem está ouvindo a gente, é o que tem de mais importante aqui, de melhor, de maior. Qual o maior benefício para vocês de vocês hoje tradarem? O que o trade trouxe para vocês, talvez que vocês nem esperassem que vocês fossem ter, e vocês têm hoje por causa do trade? Bom, eu já até comecei falando disso, né? Para mim, que é uma coisa que não tem preço. É a liberdade que eu tenho e principalmente o fato de eu poder estar com minha filha em casa. Então, para mim, acompanhar o desenvolvimento dela, ver ela crescendo, estar lá junto com ela, para mim já é a maior recompensa que eu tenho, né? E aí, lógico, eu quero transformar nisso realmente no meu ganha-pão, como era o meu trabalho formal. Então, como eu falei, estou no processo, estou aprendendo. Tá quase lá. Ainda quero chegar a ser mentora, porque não, né? Meus objetivos, na verdade, são muito maiores, mas um passo por vez, né? Com certeza. Esse é o mais importante. Com certeza. E, sem dúvida, o maior benefício é esse. É eu poder... uma coisa que acontecia quando eu estava no emprego formal é que por muitas vezes eu quis estar ao lado de pessoas que eu gosto em alguns momentos e eu não pude por conta das obrigações. E hoje eu posso. Então, isso para mim é uma coisa que realmente não tem preço. E é o maior benefício que eu tenho. Mais do que financeiro, do que qualquer outra coisa. Concordo em gênero, número e grau. A liberdade não tem preço. Você ser dono do próprio nariz, fazer aquilo ali, e fazer com amor, com vontade, você se dedica. Né? E quando sobrou tempo, bateu sua meta e tem essa coisa, às vezes com 5, 10 minutos você bate a meta, eu necessariamente não fico às 3 horas. Né? Bateu cedo. Vou fazer uma coisa, vou ao shopping. Ah, o vovô disse, vá para o shopping. Setup shopping, né? Setup shopping. Vou para o Madeiro. Aí a esposa, vou para o Madeiro. Lá não tem Madeiro, mas é isso. É aquela sensação de liberdade que você tem, além do que um dinheirinho sempre não faz mal a ninguém. E agora eu não quero dinheiro, pelo que você sempre prega, e eu acho isso muito importante. Eu pretendo, e já comecei a fazer alguma coisa por outras pessoas. O mais importante que eu acho é isso aí, você poder ajudar alguém, tá? E aí isso me realiza, eu me sinto realizado. Para fechar, ajudem agora alguém que está assistindo a gente, mas que está numa fase que vocês já passaram e vocês conseguiram se manter vivos. Depois dessa fase, vocês não desistiram. Então, eu estava conversando ontem... É que eu não queria abrir esse assunto aqui. Não importa. Eu estou fazendo uma arte marcial. Tá bom? Não vou... porque a equipe está aqui, vão me zoar depois. Não quero falar sobre isso agora. Isso é um assunto que eu vou depois falar sobre isso, tá? Fui influenciado, acabei entrando. E aí o meu professor, eu não vou falar qual o nome que se chama ele falou o seguinte, o faixa preta, ele é um faixa branca que não desistiu. Falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? Então, vocês estão no meio do caminho em direção à faixa preta. O que vocês podem dizer para os faixa branca aí que estão quase desistindo? Façam bem para eles. Não desistam. Sigam o plano. Quem não fez ainda o grande plano, aqui eu não faz parte, não tem jabá aqui na jogada, não. O grande plano funciona. Eu sigo rigorosamente ele e procuro ler, me informar, né? Procuro ler principalmente sobre mindset, porque se a cabeça não está bem, não adianta você, para nada na vida, né? Em profissão nenhuma, tá?
e seguir e não desistir. Seja forte, você perde um dia, porque o mercado é assim. É como na vida, você perde e ganha, né? Então não tem segredo, o segredo está em você. Não, eu concordo 100% com o que você falou. E eu só complementaria falando a questão do gerenciamento de risco, né? Como você falou, muito importante para a gente se manter. Eu segui, por muitos dias eu não tive disciplina, às vezes faltou confiança, mas nunca faltou seguir o plano do gerenciamento de risco. Então isso me manteve. E a gente não sabe, como ele falou, não desiste, a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar para atingir o objetivo, mas não pode desistir. Alguns vão demorar mais tempo, outros vão demorar menos tempo. Se mantenham vivos, não fiquem inventando a roda, que eu acho que esse é o mais importante. Eu fico querendo, pego uma estratégia, fico inventando, vou tirar isso por aquilo, ficar mudando. Não invente a roda, pegue o que as pessoas já estudaram, o que as pessoas que já vivem disso já gastaram bastante horas treinando, estudando para desenvolver a melhor técnica, pegue e aplique. Siga o gerenciamento de risco, siga o mindset adequado, né? Uhum. Tenha confiança e não desista, vai em frente que vai dar certo. Deixa eu acrescentar só uma coisinha a mais. Aqueles que estão iniciando, que às vezes a pessoa, eu vou para o índice, vou para o dólar, vou para a ação e tal. Eu foquei só e apenas no índice. Tá? Tem um bom gerenciamento de risco, como foi dito aqui, e que tem uma boa plataforma para se trabalhar também. Porque não adianta, é bom para quem está começando, um home broker, mas depois que você decidir a entrar, você tem que ter uma boa plataforma para poder fazer seus trades, né? Era só isso que eu queria. Eu concordo, porque quando eu decidi ser trader profissional e decidi que isso seria minha profissão, eu falei, então eu vou fazer o negócio certo. Eu não consigo operar do celular. Não dá, para mim não dá. Eu preciso ter minhas telas, eu preciso estar ali na mesa, focada realmente, tranquila, para conseguir operar. Então, eu acho importante também, você pelo menos ter um equipamento, alguma coisa dedicada, um cantinho dedicado a isso para conseguir estudar, principalmente, né? Estudar é muito importante, a gente não falou, mas tem que se desenvolver, tem muita coisa o tempo todo. E uma coisa que eu fiz de errado até, que também fica a dica, eu comecei a misturar muita coisa. Então, pega alguma coisa, pega um ativo, pega uma técnica, estuda aquela que você mais se identifica e segue nela. Não fica pulando e nem misturando coisas. Né? Porque o grande plano tem muito conteúdo. Se a gente for usar tudo, fica doido. Tem. Se você gostou, deixe o seu like, comenta embaixo, que é muito importante esse feedback para que a gente possa melhorar, crescer ainda mais, a equipe poder responder e eu também poder responder para você. Aproveita para se inscrever aqui no canal. E conversei hoje com muito prazer, com muita alegria, com Ciro e Vanessa, 2 dos melhores alunos e logo futuros faixa pretas, mentores do Grande Plano também. E esse foi mais um Coencast. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você.